continuidade à nossa leitura diária do sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. A gente está no terceiro canto, no final do capítulo 2. Hoje a gente termina o capítulo 2, os dois últimos versos, capítulo que é intitulado Lembrança do Senhor Krishna. Então vamos ver o verso 33, que não tem significado de Prabhupada, e o 34, que tem um pequeno significado de Prabhupada, e a gente vai falar um pouquinho. Então, antes de ler os versos, vamos entoar um mantra para reverenciar a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Só um segundo que eu esqueci de colocar o microfonezinho aqui. Verso 33. Varshatrindre Vrajakopal Bhagnammaneti Vikala Gotra Lila Tapatrena Tratobhadra Nugurnata. Tradução? Ó sóbrio Vidura, o rei Indra, ao ser insultado em sua honra, derramou água incessantemente sobre Vrindavana, e assim os habitantes de Vraja, a terra das vacas, ficaram muito aflitos. Mas o compassivo Sr. Krishna salvou-os do perigo com seu passatempo do guarda-chuva, a colina de Govardhana. Verso 34. Sharachasi karai mirshtam manayan rajani mukham gayan kala padareme strinam mandala mandana. Na terceira estação do ano, o Senhor desfrutou como a beleza central da Assembleia das Mulheres, atraindo-as com suas belas canções em uma noite de outono iluminada pelo luar. Significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Antes de deixar a terra das vacas, Vrindavana, o Senhor satisfez suas jovens amiguinhas, as gopis transcendentais, em seus passatempos da Rasa Lila. Nesse ponto, Uddhava parou sua descrição das atividades do Senhor. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Lembrança do Senhor Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui os versos, o significado de Prabhupada, vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas. Om Mayanati Viranasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Litam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos, e a ele eu presto minhas humildes reverências. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, salvadores das almas caídas.
Okam Karoti Vanchalam, Pangum Gayate Grinya, Kirpata Mahamandesh, Gurudinata. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia, o mudo pode falar e o coxo pode cruzar montanhas. Relendo os versos, verso 33, ó sóbrio Vidura. O rei Indra, ao ser insultado em sua honra, derramou água incessantemente sobre Vrindavana. E assim os habitantes de Vraj, a terra das vacas, ficaram muito aflitos. Mas o compassivo Sr. Krishna salvou-os do perigo com seu passatempo do guarda-chuva à colina de Govardhana. Verso 34. Na terceira estação do ano, o Senhor desfrutou com a beleza central da Assembleia das Mulheres, atraindo-as com suas belas canções em uma noite de outono iluminada pelo luar. Que romântico, Hare Krishna. Então, aqui Uddhava, primo e devoto de Krishna, está continuando a lembrar das atividades que Krishna teve quando ele esteve aqui presente no mundo material, no planeta Terra. O verso 33 está relembrando essa história de Govardhana. Para quem não estava assistindo ontem e para quem não conhece, foi quando os habitantes de Vraj, só assim, partindo do pressuposto que todos entendem que Krishna é Deus, tá? Só existe um Deus, entre milhares de nomes, um dos nomes é Krishna, e ele esteve presente aqui na Terra há 5.000 anos atrás, aproximadamente. Mas aparentemente ele agia como uma pessoa normal, apesar de que a gente vai ver que ele faz coisas extraordinárias. Então, ele passou sua infância em uma vilazinha muito simples, né? E os habitantes certa vez estavam fazendo uma oferenda para Indra. E Indra é o rei dos céus, a pessoa que é a alma que está responsável por mandar chuva. Então, eles estavam agradecendo ali, né, a colheita e tudo, né? A chuva é muito, muito importante aí para uma vida agrícola. Então, eles estavam lá com vários grãos, várias frutas, vários vegetais para oferecer, fazer uma oferenda para o Senhor Indra, mas aí Krishna argumenta com o pai dele, falando que, na verdade, Indra está só fazendo o dever dele. O dever dele é esse mesmo, é mandar chuva. Então, por que ele não vai mandar chuva? Então, por que vai oferecer adoração para ele? Krishna falou, é melhor oferecer adoração para Govardhana, que é a colina central, vamos dizer assim, né? Porque ele falou, porque lá dá o pasto para as vacas, lá tem as árvores que dão frutos, lá tem tudo Govardhana. Então, a gente tem que fazer essa oferenda, essa adoração a Govardhana, fazer um Govardhana Puja. E terminou convencendo a todos de fazer isso. Então, aquele sacrifício, aquela oferenda que já estava montada para Indra, o rei dos céus, foi transferido para Govardhana. E quando Indra soube disso, ele ficou muito bravo, e aí ele mandou muita chuva, né, para acabar mesmo com o Vrindavana. Porém, Krishna, muito misticamente, com o dedinho da sua mão esquerda, ele ergueu toda a colina de Govardhana sem nenhuma dificuldade. A descrição é como uma criança segura, levanta um cogumelo, ou seja, sem dificuldade nenhuma, porque Krishna é Deus. Mesmo ele estando num corpo de uma criança, ele não deixa de ser Deus. Ele está sustentando todos os universos sem nem precisar usar o mindinho. Então. Mas ele usa o mindinho e defende todo mundo, e a gente falou sobre isso também, porque cada história que Krishna executa aqui tem história literal, que a história realmente aconteceu, mas sempre tem algum ensinamento por trás, porque Krishna, enfim, ele sabe tudo, né? Ele é Deus. Então, ele compreende que nem todos vão acreditar que ele existiu no futuro, né? Então, ele faz as suas atividades de uma maneira que quem quer não acreditar que ele existiu, entenda assim, é uma metáfora para isso e para aquilo, e dá certo também, né?
como a famosa Batalha de Kurukshetra, que aconteceu de verdade, mas é muito comum a gente ver sim, interpretações da Bhagavad Gita de que, na verdade, a Batalha de Kurukshetra é uma batalha interna, né, do nosso lado, as nossas tendências divinas e nossas tendências demoníacas, e dá certo também, né? Krishna também fez para que as pessoas pensassem dessa maneira. Então, essa história da colina de Govardhana mostra duas coisas. Primeiro, que, assim, como o Indra ficou muito bravo, ele mandou assim, uma tempestade sem igual, dito que é tipo a tempestade da devastação do universo. Então, não teria como, assim, em condições normais, se salvar, para, tipo assim, ter acabado com Vrindavan. Mas Krishna ergue a colina, precisava ser uma colina, porque um guarda-chuva não ia caber todo mundo embaixo, então por isso ele ergue uma colina, e aí consegue proteger todos os habitantes, né? Então mostra como Krishna, assim como tem a história de Nrsimhadeva, assim, que apesar das condições serem totalmente adversas, Krishna protegeu o seu devoto Prahlada Maharaj. Aqui também nessa história, apesar de ser assim, uma tempestade que era para acabar, não sobrar ninguém, assim, morrer todas as vacas, todos os animais, todos os seres, acabar mesmo com a vila, Krishna conseguiu proteger, erguendo a colina de Govardhana. Então tem essa representação também. E outra parte também muito, muito bela é porque, outro detalhe também, né, que a gente sempre fala, mas pode ser que esteja alguém vindo pela primeira vez, que quando Deus vem aqui, as pessoas não podem saber que Ele é Deus, senão perde a graça. Senão, como é que você vai brincar com Deus se você sabe que Ele é Deus? É meio esquisito, né? Você vai ficar desconcertado. Então as pessoas não sabem que Ele é Deus. Mas elas são... Isso é legal, porque se você sabe que Deus é Deus, talvez você se sinta meio que na obrigação de amá-lo, alguma coisa assim, né? Que você tem que respeitar um superior só porque ele é superior, né? E Krishna quer ser amado por quem ele é, não exatamente como Deus, mas como ele é, com a personalidade que ele tem, né? Assim como nós temos uma personalidade, Deus não é só uma função, assim, de criar e cuidar do mundo material, ele tem uma personalidade, como tudo tem personalidade, né? Então ele quer ser amado por quem ele é, e assim são essas almas que viviam em Vrindavan, são almas puras, né? Porque para você estar, imagina, para você estar junto com Deus, quando Deus esteve na Terra, você tem que estar muito puro, não é qualquer um, né? Então, eles amavam Krishna incondicionalmente, né? Cada um vendo de uma forma, né? Os amiguinhos vendo como, o vaqueirinho que é meu amigo, os vaqueiros mais velhos como, Krishna, né? Como ele é bonitinho, tem que proteger ele, tem que cuidar dele, né? Etc. Ou as golpes assim, ele é tão lindo, ele é o menino mais lindo da vila. Então, cada um se relacionava de uma maneira, mas todos tinham Krishna como o objeto central do seu amor. E eles sempre queriam estar com Krishna, mas obviamente eles não conseguiam estar sempre com Krishna, né? Cada um ficava com Krishna um certo tempo, né? De manhã ele estava com os pais ali, tomou de jejum, aí depois vai e está com os vaqueirinhos cuidando das vacas, aí depois, quando está à noite, ele vai escondido lá, se encontra com as gopas, vaqueirinhas, então, mas ninguém conseguia estar com Krishna 24 horas. E o amor deles era tão grande que eles ficavam sofrendo quando eles não estavam junto com Krishna, ficavam assim, meu Deus, quando que vai chegar o momento que eu vou ficar com Krishna, né? Como gostaria de poder estar com Krishna 24 horas por dia, 7 dias, né, na semana. E Krishna é assim, né? Krishna, ele atende o desejo dos devotos. Então, como os devotos tiverem esse desejo de estar com Krishna 24 horas por dia, 7 dias a semana, ele fez todo esse arranjo. Porque foi justamente o que aconteceu. Durante 7 dias que Indra mandou aquela chuva torrencial, Krishna estava ali, né, segurando o colina de Govardhana, e todos os habitantes de Vrindavan, lá embaixo da colina, ficou acontecendo um festival. Foi 7 dias de festa, tipo um festival Hare Krishna gigante. Então, durante aqueles 7 dias, eles podiam estar 24 horas por dia, 7 dias na semana, olhando Krishna, né? Porque a gente comentou isso também, que as golpes falaram que o Senhor Brahma, que criou as pálpebras, não era muito inteligente, porque quando elas piscavam, elas ficavam sem ver Krishna. Então, quem que faz isso? Quem que cria uma coisa que faz com que você não veja Krishna, nem mesmo que seja por um instante, que é absurdo, né? Então, eles puderam satisfazer aquele desejo de estar, assim, constantemente com Krishna durante 7 dias, durante uma semana inteira, né? Então, mostra, assim, esse amor puro, né, que os devotos puros têm por Krishna, né? Independente dele ser Deus, eles nem sabem que ele é Deus, e de como Krishna reciproca o amor que o devoto sente por ele,
como Cristo consegue proteger os devotos, independente assim, do maior tipo de perigo que aconteça. Né? Então, bem, e aí o final da história também é que depois Indra pergunta para os servos dele, né? Como é que está Vrindavan, né? Já está tudo destruído, todos eles já morreram, a gente deu uma lição neles, né? Krishna, quem ele acha que é, né? Pedindo para mudar, que seria a minha adoração para Govardhana. Ele fala, não, está tudo normal, eles estão fazendo uma festa lá. Ele levantou uma colina e estão lá fazendo festa, né? Como assim, né? E aí ele desce para ver, e aí vê assim, uau, ele diz, uau, ele é Deus, então Cristo é Deus. Eu não fiquei iludido pelo meu poder, a gente falou sobre isso ontem, esses seres que Cristo coloca nesses postos, né, para cuidar do vento, para cuidar da chuva, para cuidar dos mares, do sol, da lua, esses seres, às vezes quando a gente tem muito poder, a gente termina se confundindo, né, sobe a cabeça aí. E com esses semideuses, né, esses deuses com D minúsculo, acontece isso também. Então comigo aconteceu isso, mas depois ele caiu em si, caiu na real, e oferece reverências a Cristo e tudo. Que bonito, está acontecendo. Coisa transcendental, o Cristo está chegando aqui, Cristo, ele leva o Cristo. Está vendo o som de passo, o som de Vrindavan está se manifestando aqui nessa. Vocês estão ouvindo? Que místico, essa celular. Me manda depois, eu gostei disso aí, me senti em Vrindavan na banda. Pensei que estava acabando esse mundo, que estava ia se manifestar aqui, levar a gente de volta para o mundo espiritual. Imagina que néctar, né? Pena que não era. Mas, bem, então essa é a história da colina de Govardhana. A gente falou ontem, mas a gente está relembrando hoje, né? E no verso 34, ele fala, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho no sânscrito, para ver se tem alguma palavra mais importante assim da gente tocar, que a gente não tenha mencionado já. Não, acho que é isso. E aí no verso 34 ele vai falar sobre aquilo que tem de mais íntimo assim da história de Krishna, que é quando ele dança com as gopis, né, uma noite de lua cheia no outono, né, aquela coisa bem romântica, né? Aqui falando Sharat, outono, Shashi, ao luar, né? Shashi Karai, o brilho da lua, Merstam, iluminando. Então, todo aquela atmosfera do outono, assim, muito romântica. Krishna toca a flauta dele, e a flauta dele atrai todas as vaqueirinhas de Vraja, né? Eu acho que aquela história tem uma história, né, da pessoa que toca flauta, só que atrai os ratos, né? Tinha essa história, tinha um desenho animado que tinha isso. Ele toca flauta para atrair os ratos, na época da peste negra, alguma coisa assim. Acho que eles se inspiraram em Krishna, mas Krishna não atraía ratos. Ele atrai a todos, né? Krishna significa isso, ele é todo atrativo. Mas ele atrai as gopis, mas a gente tem que entender por que ele atrai as gopis. Novamente, assim como os habitantes de Vrindavan queriam estar sempre com Krishna, e por isso ele criou um arranjo para que eles estivessem sempre com Krishna, as gopis também, elas, embora já tivessem sim os seus maridos, porque já estavam com os casamentos arranjados, porque na Índia é assim, né? Muito novos, os casamentos são arranjados, mas tem que entender isso, o porquê, né? Primeiro que são feitos cálculos, né, astronômicos assim, para ver a compatibilidade, e também a garota assim, geralmente tinha que também, assim, eles arranjavam, mas já viam também quem que tinha uma afinidade, assim, né, com pessoas aleatórias, né? E isso era importante também porque isso acontecia antes da puberdade, ou seja, antes de que surgisse qualquer pensamento luxurioso, né, no menino ou na menina, já estava assim, olha, vocês vão casar, né? Não é que eles já ficavam casados com 14 anos, sei lá o quê, não, estavam casados, mas quando eles, né, tivessem uma idade, aí eles iam morar juntos e tudo mais, óbvio, né? Não é que duas crianças vão ficar morando juntos. Então, isso era importante porque então eles já, quando surgisse qualquer pensamento, sim, amoroso, eles já sabem para quem direcionar, né? Então não ficava essa coisa assim, que os hormônios estão a flor da pele e você direciona para qualquer pessoa, que a gente vê que não dá muito certo, né? Fica uma coisa meio bagunçada. Mas enfim, então as gopis, elas já eram casadas, e não era com Cristo, né? Cada um tinha lá o seu marido, mas sendo que no íntimo
dos seus corações, elas queriam casar com Cristo, né? Elas amavam mesmo, era Cristo, mas como que elas vão casar todas com Cristo, né? Mas elas queriam estar com Cristo. Então, para satisfazer o desejo dos seus devotos, como a gente falou, Cristo vai numa noite de lá, ele toca a flauta dele, atrai as golpes largam tudo que elas estão fazendo assim, estão, né, fervendo leite para fazer doce de leite, aí para atraído assim e deixa o leite transborda e sei lá o que. Sendo que é algo muito místico também, dito que quando as golpes vão, como elas vão assim, na própria essência da alma delas, fica a golpe material para ninguém dar por falta dela, né? Então é muito místico, né? É muito místico, mas elas vão lá e se encontram com Krishna nessa noite de lua cheia, no outono. Krishna toca a sua flauta e ele dança com as golpes. E é toda uma cena muito romântica, né? Mas aí tem um problema também, porque elas querem estar com Krishna, elas não querem dividir Krishna, né? Elas não são tão modernas assim, de poliamor, essas coisas que tem hoje em dia, né? Elas querem assim, não, quero dançar com Krishna comigo, né? E aí Krishna também consegue satisfazer o desejo das golpes, mas como, né? Krishna se expande. Krishna se expande, bem, ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então ele se expande. Então são 108 golpes e Krishna se expande em 108, ele dança com cada uma sozinha e cada uma pensa que Krishna está dançando somente com ela. Então, olha só. E aí a gente que depois também, quando elas ficam muito orgulhosas assim, Krishna me escolheu para dançar, pum, aí ele desaparece. Ele desaparece porque elas ficam orgulhosas, aí eles ficam desesperados assim, meu Deus, cadê Krishna? Ele estava aqui, mas cadê Krishna? E ficam procurando Krishna, E aí vão e vem umas pegadas, tem duas pegadas, né? Que é Krishna e Radharani. Vem duas pegadas assim na floresta e vão seguindo. Olha, eu acho que ele escolheu uma golpe especial e deve ter ficado com ela, né? E vão seguindo e depois vão lendo assim, aqui eu acho que eles pararam para descansar por conta das pegadas, que ela estava cansada, ele levou ela nos braços, porque só tem uma pegada, a pegada está mais profunda. É muito legal, muito bonito esse texto. E depois, eu acho que está na cozinha, talvez. E aí, mas aí depois elas encontram só Radharani, né? Krishna tinha desaparecido, e ficam lá sofrendo, mas depois Krishna reaparece também, porque Krishna faz isso também, porque tem essa história, né, que quando a gente sente a falta de algo, aí aumenta ainda, né, aquela coisa. Às vezes o pessoal fala assim, você só sente quando não está, quando tem falta. Tem algum ditado mais ou menos assim, né? Você gosta mais de alguém quando ela não está ali, porque você sente falta dela, né? Então Cristo às vezes ele faz essa brincadeira assim, né, de se esconder para que a gente aumente o nosso amor por Cristo, assim, meu Deus, eu estava com Cristo, não estou mais com Cristo, né? E você querer assim encontrar Cristo. Então essa foi esse passatempo, essa história da dança da raça, que é algo muito íntimo, né? Porque imagina, a maior intimidade são as histórias amorosas do próprio Deus, né? Então isso aqui só vai ser descrito aqui no terceiro canto, que está começando assim, já dá uma pincelada nas histórias de Cristo, né? Mas onde vai ser descrito assim, com mais detalhes, é no 10º canto. E aí Prabhupada explica assim que a gente precisa ler o Srimad Bhagavatam desde o primeiro canto até chegar no 10º canto, para que a gente compreenda, tenha bastante assim, base filosófica para entender que Krishna é Deus, porque senão você vai achar assim que Krishna é um namorador, que é luxurioso, que ele queria satisfazer os seus desejos estando com 108 ao mesmo tempo, mas não, ele é autossatisfeito, ele não precisava estar com 108 namorando, dançando numa noite de lua cheia, ele faz isso para atender o devoto, então é bem diferente, né? Então, o Prabhupada critica alguns leitores profissionais do Bhagavatam que existe na Índia, que eles são pagos assim para ler o Bhagavatam e aí eles já pulam direto para isso, porque as pessoas são luxuriosas, elas querem ver, ele estava dançando com várias menininhas ali, as pessoas são assim, né? Pervertidas, o que é um amor puro no mundo transcendental, as pessoas entendem aqui como um amor comum, né? de uma paixão de um garoto com uma garota, mas não é assim, tanto que fala, quando ele começa a falar, ele só fala por isso e pronto, ele para as atividades, para de narrar e depois ele já vai narrar Krishna fora de Vrindavan, que já é uma outra
um outro humor, né? Um outro tipo de relação que se tem com Cristo, né? Então, isso é importante também porque, né, a gente tem que tomar cuidado assim, para falar sobre esses tópicos, para que não seja mal compreendido, né? Porque senão as pessoas vão entender errado. Ah, se Cristo teve 108 namoradinhas, por que eu não posso ter também? Aí, né, infelizmente, tem gente que deturpa assim, o significado, né? Bem, deu o nosso horário. Eu falei o que eu gostaria de falar. Se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta.